E alô Alberto, Olá, alô, Tiago. estou a chegar em condições. Boa noite, olá, como estás? Aqui enquanto testávamos as condições técnicas, constatámos que às vezes estou a bloquear um bocadinho, o que às vezes não sou mesmo só eu que bloqueio, é a transmissão e problemas técnicos que levam a bloqueios. E portanto, se for o caso esta semana, pedimos desculpa desde já por essas pequenas interferências que ainda assim, penso eu, afetarão a qualidade geral da lenga-lenga que nós fazemos de molde a que seja já baixinha para depois não ser prejudicada por essas condições técnicas. Seja como for, é a 37ª edição da Lenga-Lenga do Costume, que como sempre estreia às terças-feiras, às 21 horas, em exclusivo no canal do YouTube do Comitê Central, canal que é obrigatório que subscrevam, não só para nos ajudar a alcançar o nosso objetivo de 500 mil subscritores ainda este mês, mas também porque assim são avisados sempre que estrear um novo episódio da Lenga-Lenga e isso é ótimo. Além de que também podem e devem deixar os vossos comentários no YouTube, que nós depois aqui também todas as semanas vamos destacando alguns e trazemos-los então ao programa. É a emissão então de 21 de março, Alberto, emissão que conta como sempre com o apoio inestimável do Azeite Talismã e uma emissão em que começamos por fazer se calhar um ponto de situação em relação à situação do país, um país em que a escola pública não funciona, um país em que o Serviço Nacional de Saúde está em frangalhos, um país em que os navios da Marinha não navegam, em que os navios da Transteja e da Softlusa não têm baterias, um país em que os funcionários judiciais estão em greve por mais um mês ou coisa que o valha. E, portanto, neste cenário de delícia, o que é que os dois principais responsáveis políticos portugueses tencionam fazer nos próximos dias? Ora bem, tencionam ir ver o Luxemburgo-Portugal, jogo de qualificação para o próximo europeu, é o segundo jogo da fase de grupos de qualificação para o Euro, que normalmente é o jogo fundamental de qualquer campeonato europeu, e portanto Costa e Marcelo estarão no Luxemburgo a desfrutar um bocadinho, a descontrair um pouco, porque está tudo tão bem e portanto eles continuam a presentear-nos com estas presenças nos jogos da seleção nacional. Alberto, é demagogia tudo isto? As tuas críticas? Sim, o facto de parecer, em condições normais, nós, acho eu, esperaríamos que, estando o país como está, estas pessoas que têm responsabilidades muito diretas sobre a forma como o país se encontra, tivessem, desde logo, dificuldades sequer em dormir, mas pelo menos nas horas em que estivessem acordados, dedicassem todos os minutos a tentar arranjar forma de amenizar estes problemas, ou quem sabe até mesmo de os resolver. Mas aparentemente Costa e Marcelo encontram bastante tempo disponível para se deslocarem a jogos de futebol da seleção portuguesa. Estás a sugerir que a demagogia vem dos nossos líderes? Dos Não nossos estou amados líderes. a sugerir que a demagogia pode ser esta minha abordagem, pode ser demagógica. Uma abordagem populista, a tua abordagem, sim. Pode no sentido, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas desde quando é que, pelo facto de terem estas responsabilidades políticas, pessoas com este tipo de cargo não podem ir ver jogos da bola e tal, e por aí fora. Este tão especial em que o país se encontra, achas que esta ausência para visionamentos de bola ganha alguma especial relevância? Eu estava a tentar arranjar alguma piada, alguma graçola a propósito disto, mas não me aparece nada. Isto é uma vergonha. Fica um pouco difícil, não é? É difícil, isto é um insulto às pessoas, mas mostra o que estes senhores sentem pelo sofrimento de tantos portugueses e pronto, e podem acusar agora de demagogia também, populismo e etc. E etc, é um erro, mas etc. Eles não ligam nada ao que se passa no dito país real, não querem saber, fazem uma ideia de que as pessoas passam dificuldades, mas
não é com eles, ou melhor, é com eles na medida em que, no que depende deles, eles tentam agravar essas dificuldades, pelo que parece, e o governo tem feito bastante por isso, com estas histórias, com muitas coisas, mas estas coisas mais recentes, por exemplo, da habitação e na saúde, e uma série de setores que o governo tem feito o possível para tornar a vida das pessoas pior. E o facto, mesmo que o governo não fosse ativo nessa matéria, era pelo menos passivo, porque não quer saber, o Dr. Costa não tem qualquer interesse no estado de conforto ou de falta dele dos portugueses. Uma vez, eu não sei se contei isso aqui ou noutro sítio qualquer, ou se já contei alguma vez. Uma vez aqui há uns anos eu estava com umas pessoas, há uns 3 anos ou 4, estava com umas pessoas amigas de uns amigos, num serão qualquer, eu conhecia mal aquelas pessoas e elas estavam-me a defender as virtudes. O sujeito lá estava a defender as virtudes do Dr. Costa e do professor Marcelo, no sentido de que, por muitos defeitos que tivessem, lhe pareciam ser duas pessoas que se preocupavam genuinamente com os cidadãos. Ora, eu nunca vi análise tão ao lado da realidade. Eu parece-me ser duas pessoas que não se preocupam mesmo nada com o bem-estar de ninguém, a não ser com o deles próprios, e deles próprios reflete-se na questão política, reflete-se nos índices de popularidade que possam ter ou não ter. Tudo neles é feito em função disso. No caso da bola, eu não acho que isto não é uma questão de eles querem passear e ver a bola. Quer dizer, ir daqui a fazer uma viagem de avião daqui a luxo. Pode ser um bocadinho, mas quer dizer, eu nem que me pagassem, a não ser que pagassem bem, aí é diferente. Mas claro, eu não iria de borla daqui a Luxemburgo para ver um jogo da seleção, Deus me livre, tinha mais que fazer. Não acho que seja isso exatamente que os move, o frenesinho, a alegria imensa de poder contemplar a seleção ao vivo a defrontar o poderoso Luxemburgo. Acho que a questão é apenas aparecerem, serem associados àquilo, como é o Luxemburgo, provavelmente a seleção até ganha e não sei o quê, e a coisa fica bem, e sabem, infelizmente sabem, e têm razões para isso, muito infelizmente, que os portugueses, ou muitos portugueses, associam estas coisas a algo de positivo. Acham mais ou menos admissível ou até valorizável que os nossos estimados líderes andem lá a ver jogos de futebol. Sim, o problema é claramente nosso, nós os dois e de mais meia dúzia de pessoas, porque sim. Nada indicia que este tipo de comportamento e este oportunismo destas colagens à seleção portuguesa de futebol sejam de facto mal recebidos pelos portugueses em geral, pelo menos isto está muito longe, este tipo de hábito está muito longe de ser recente e no passado comprovadamente pagou bons dividendos, pelo menos estes dois políticos e a tantos outros também. De qualquer forma, eu também fui pesquisar e pelo menos quando o Presidente da República, portanto no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, quando o Presidente da República pediu autorização ao Parlamento para ir à República Dominicana, porque Marcelo e Costa vão estar na cimeira ibero-americana de chefes de Estado e Governo, o Presidente da República, logo na altura, também importantíssima, o Presidente da República informou logo os deputados que no dia 26 ia fazer uma paragem no Luxemburgo para, e estou a citar, encontro com as comunidades portuguesas. Fim de citação. Portanto, o Presidente da República vai ao Luxemburgo para se encontrar com comunidades portuguesas e não exatamente para ir ver o jogo. As comunidades portuguesas no Luxemburgo, Tiago, desculpa, as comunidades portuguesas no Luxemburgo, que em média cada elemento dessa comunidade que vive lá deve ganhar assim uns 6.000 euros por mês ou coisa do género. Certo. São essas pessoas que estão muito carenciadas de se encontrar com o professor Marcelo, são essas pessoas que precisam de apoio, precisam de um ombro amigo. Exatamente. Não é que os portugueses ficassem melhor, os portugueses que ganham 900 euros por mês ficassem melhor, ou que não ganham nada, que ficassem melhor por ter o professor Marcelo amassá-los ali ao pé deles, não é? Mas quer dizer, para que é que os portugueses do Luxemburgo precisam do professor Marcelo, do Dr. Costa ou de Portugal? Para absolutamente nada, por isso é que estão no Luxemburgo, justamente. Pois, até à falta de melhor prova em contrário, alguns deles se calhar até foram para o Luxemburgo precisamente para não terem nunca mais que se cruzar com professores Marcelos e com Antónios Costas. Com certeza. E também é provável que mesmo que mesmo o rendimento combinado de todos os portugueses no Luxemburgo com os quais o Presidente da República se vai encontrar seja inferior ao custo desta deslocaçãozinha, desta brincadeira
Sim, sim. para o bolso dos contribuintes portugueses, do Presidente da República fazer este desviozinho para ir então contactar com as comunidades portuguesas, o que é um ótimo pretexto, porque, como sabemos, há português em todo o lado, portanto, independentemente de, quando a seleção jogar nas Ilhas Faroé, um dia destes, de certeza há de haver lá três rapazes, o Zé Luís e a Patrícia, sim, e tal, deve estar por lá. Teoricamente, sim, para ser uma comunidade, em princípio seria preciso pelo menos 2 pessoas. Mas se calhar hoje em dia, até com esta coisa moderna de uma pessoa poder ser basicamente aquilo que entender, até um só indivíduo, pode sentir-se uma comunidade. Pode-se identificar como comunidade, não é? Um português e como uma comunidade. E como há um português em qualquer sítio do mundo, pronto, este pretexto serve para qualquer deslocação a qualquer sítio. Mas olha, não acho mal aí da República Dominicana e o convívio com os líderes daquelas zonas, porque acho que está mais ou menos... Já fazemos parte daquilo, não é? Fazemos muito mais parte daquilo. Não foram os fundos europeus e tal, que nos dão a ilusão de estar num continente mais ou menos civilizado. O que se está a passar neste país aproxima-nos muito mais da República Dominicana e da Venezuela e da Nicarágua. Aquelas paradas. Vêm de lá boas ideias, certamente, que virão refrescantes ideias sobre liberdade e prosperidade. Além do Sr. Lula, que vem discursar sobre liberdade e democracia por alturas de 25 de Abril, não é? Isso já está mesmo, não sei se está mesmo não vai participar na própria cerimónia oficial, nas comemorações oficiais no Parlamento, mas vai discursar alguns naquele dia, porque, segundo o professor Marcelo, faz todo sentido num dia dedicado à democracia e à liberdade e tal, ter o Sr. Lula a falar, portanto um assaltante, não é? Essencialmente ele está liberto, na verdade faz um bocadinho sentido falar de liberdade porque ele foi libertado. Ele foi libertado. Foi libertado, portanto é uma pessoa que tem até bastante liberdade. Falar, experiência própria de como é que é sendo uma pessoa sentir-se libertada. Sim, vamos ver com muita atenção, assistir com muita atenção os desenvolvimentos destas notícias, e ver também com muita atenção o Luxemburgo-Portugal, que é obviamente... Disseste que era o segundo jogo numa fase de qualificação para uma coisa qualquer? Houve um primeiro jogo? Vai haver ainda, okay. Sim, vai haver depois da manhã, portanto, dia 23... sim, estamos num poderoso... Que é o Portugal, que é o Portugal? Liechtenstein. Mas é em Portugal? Estamos num poderoso grupo. Exatamente, sim. Estou a ver que são equipas de respeito. Isso, Bósnia e Islândia. Depois que é San Marino. Lá está, sim. Uma coisa desse género, sim. Portanto, lá está, como eu dizia, é um desafio importante daqueles que, fala-se muito das finais de campeonatos da Europa, mesmo de campeonatos do mundo. Mas uma segunda ronda de uma fase de grupos fora contra o Luxemburgo, isso sim, acho que merece que de facto altos dignitários estejam Será que o príncipe para... lá de Liechtenstein, ou lá quem é que rege aquilo, vem a Portugal ver o jogo? Faço ideia, não sei. Que depois retribuirá... Não estou a dizer do Luxemburgo, estou a dizer se este jogo, Portugal-Liechtenstein, este primeiro jogo que tu falaste. O Liechtenstein. Se o líder local, não sei quem é, um príncipe qualquer, não sei, um regente qualquer, o indivíduo que manda lá naquilo, se virá cá. Pois, não sei se... Se calhar é daquelas pessoas que não ligam ao seu próprio país e despreza estas efemérides, estes acontecimentos importantíssimos. Exatamente, borrifa nos liechtensteinianos, não liga nada ao que acontece. Nós felizmente temos líderes que estão atentos e que fazem o que é importante para o país. Sim, sem dúvida. E é a propósito desses líderes e mais ainda do que fazem pelo país, Alberto, que nós vamos manter-nos até aqui em alguns dos assuntos que referimos de passagem no início desta primeira parte. No segundo tema desta semana, que se estiveres de acordo, porque tudo isto está bastante interligado hoje, avançamos já para o segundo tema da semana. Vamos a isto. E estamos de volta ao segundo tema da semana, que, como prometemos, está de certa forma ligado àquilo sobre o qual falámos na primeira parte, porque vamos falar, Alberto, ou pelo menos o ponto de partida para esta segunda parte será uma perspectiva náutica da atualidade nacional, porque houve problemas com a embarcação da Marinha, o navio Mondego. Aparentemente mete água, ou não, enfim, não sei se mete água, os marujos não é o nome técnico, mas marinheiros, são marinheiros. Marinheiros, é mais marinheiros, recusaram-se a embarcar num navio que deveria ter feito uma espécie de um controle de uns navios russos que andavam ali na zona
Porto Santo, e a embarcação não saiu do cais porque aparentemente não tinha condições técnicas, de acordo com esses marinheiros, para o fazer. Entretanto, Gouveia e Melo, o almirante Gouveia e Melo, veio insurgir-se contra essa decisão tomada pelos marinheiros e causou-se aqui uma certa celeuma, Alberto, entre Gouveia e Melo, Marcelo Rebelo de Sousa, porque Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto comandante supremo das Forças Armadas, veio dizer que este era o momento para valorizar a defesa nacional com mais investimento. Portanto, houve aqui uma certa... Não se colocou claramente ao lado de Gouveia e Melo, e portanto isso causou uma certa polémica. Tu acreditas que de facto a embarcação Mondego mete água, ou que os marinheiros é que terão metido água ao não quererem embarcar para ir vigiar russos? Eu acho que o sítio por onde entrou a água foi, para continuar na terminologia, foi mais a jusante, qualquer coisa assim. Opa, a jusante. Esta foi bonita. Mas isso é terminologia náutica, o Não, jusante, ou é só... não. É só genérica, terminologia que tem a ver com água? Com Ok, água, ok. só para Com manter água, dentro da água. Seja mais o bom-bordo, o steve-bordo, Eu ainda estive no Essas exército, mas coisas na assim. marinha não estou. Pois, mas sabes Sim, qual é o o bom-bordo bom-bordo e e o steve-bordo era melhor. Não percebi. Não Mas ouvi. sabes que lado é que é o bom-bordo e que lado é que é o steve-bordo, esse tipo de coisas assim. Mais ou menos, não é? Sei, Certo. mas não por experiência da marinha, não tenho experiência. Eu Não, estive é só porque, já em agora, acho que o artilharia, a bom-bordo... minha especialidade são tanques. artilharia. E pergunta-me tudo Não o que quiseres sobre tanques, que eu não sei, Afundaste não sei algum nada. navio com uma artilharia de um tanque? Não deram essa hipótese, nem para isso deu. Caraças. Nem para isso deu. Mas olha, passando ao assunto mais direto, eu não sei se os marinheiros têm razão, os marinheiros não têm poder, pelo que eu sei da instituição militar, os marinheiros não podem fazer o que fizeram, têm que obedecer. A hierarquia não permite essa espécie de voluntarismo. Mas é a tropa, que raios, se isto se pode na tropa, não... Mas senão é uma tropa fandanga, não é? Agora, Sim. não me admira que o respeito que em princípio os marinheiros deveriam ter aos seus superiores, que se perca um bocado, ou que se tenha diluído um bocado, a partir do momento que colocam como comandante da Marinha, acho que o termo é este senhor, aquele senhor que montava lá as tendas para dar vacinas e que insultava todas as pessoas que não se queriam vacinar, que andava aí pelas ruas a insultar pessoas e a chamar-lhes malucos e não sei o quê, e cujo processo de chegada ao cargo que ele ocupa hoje me pareceu assim um bocado foi meio à bruta, não é? Meio à bruta. Vamos aqui arranjar este tipo agora é popular, vamos pô-lo aqui a comandante. Vamos correr com o gajo que cá está, não interessa, corre com o gajo. Não interessa quem é, despacha-se um tipo qualquer e amanhã vai este. Exatamente. Vai aqui o Capitão Eagle, não sei o quê. E eu, por isso, presumo, quando de cima de quem devia dar o exemplo não é famoso, não inspira grande respeito, é natural que depois haja estas manifestações de desrespeito. As manifestações não podem ser toleradas, acho que deve ter hierarquia, só depois a coisa corre mal. Mas é isso, acho que quando os marinheiros olham para cima e veem aquele senhor, e talvez se calhar outros que andam para lá, não sei, mas aquele senhor pelo menos, e depois ainda olham mais para cima e veem como é que se chama? O Comandante Supremo das Forças Armadas. Comandante Supremo, o líder supremo. O grande chefe, o amado chefe e venerando chefe das Forças Armadas, ou não sei o quê, que é o professor Marcelo, quer dizer, estamos entendidos. Acho que o professor Marcelo nem tropa fez sequer, mas pronto, mas é comandante lá. Pois, a hierarquia... inerência do cargo, não é? Pois, acho que sim. Mas quer dizer, nada daquilo inspira respeito, isto é um farol-bodó, como se passa no resto do país, em geral, no país público, pelo menos, e é natural que depois as pessoas também não sintam grande obrigação de obedecer, de cumprir ordens vindas de pessoas a quem eles não atribuem qualquer espécie de prestígio ou de autoridade. Sim, e a própria reação também quer dizer, concordo contigo em relação à atitude dos marinheiros, que provavelmente não a poderiam ter tomado. A verdade é que, e como dizias também, o exemplo dado pelo o chefe de Estado-Maior da Armada, ao reagir publicamente e ao criticar publicamente os militares como fez, claro. Aparentemente até antes de se apurar a totalidade dos factos, também não parece propriamente correta, ainda para mais sendo ele o líder de uma instituição que obviamente tem que ser necessariamente mais fechada e em que estes assuntos têm que ser... Olha um bocadinho à imagem do futebol, isto tem que ficar dentro do balneário, não é? Tem que ficar no balneário. Mas este senhor habituou-se a andar aí nos jornais e nas televisões a insultar lá os ditos negacionistas das vacinas e não sei o quê. Portanto, está habituado a tratar das coisas na praça pública e o senhor é obviamente uma pessoa que gosta muito dele mesmo, não é?
tem sim muito boa conta e acha que deve aparecer e dizer estas coisas. A meu ver, não parece ter noção do tipo de cargo que ocupa ou das obrigações do cargo que desempenha, mas... Pois, e de facto estas coisas não ficam tão espetacularmente ditas quando são ditas no balneário e não são transmitidas em direto por alguma estação de televisão ou por estações e portanto ficou esta questão e esta aparente divergência entre Gouveia e Marcelo Rebelo de Sousa, porque o Presidente da República de facto chamou a atenção para o facto, outro que tal, sim, para a necessidade, como dizia, da valorização da defesa nacional com mais investimento, porque segundo parece, e li em alguns sítios, nomeadamente durante os anos do saudoso Mário Centeno, de facto, como todos os outros setores, basicamente, da economia portuguesa e da vida nacional, foram fortemente afetados pelo Ronaldo das cativações e o setor da defesa também foi, obviamente, um dos muito afetados. Sim, por é possível que o tal barco não tivesse mesmo condições, não oferecesse as condições mínimas. Não, vamos lá ver. Não digo que não. Eu apostava, eu dou à possibilidade do barco não ter condições a probabilidade de 99%. É a minha estimativa. Sim, não parece que eles se lembrassem assim do nada os marinheiros de se recusarem a entrar no barco, não é? Porque, a partir do nada, não é? Porque mesmo que não antecipassem esta reação da parte do chefe de Estado-Maior da Armada, mesmo que a questão ficasse dentro do balneário, teria com certeza consequências e terá consequências bastante gravosas para estes marinheiros, portanto não vejo qual seria... A não ser que, qual seria o interesse dos marinheiros em tomar esta posição? A não ser que também já estejam sindicalizados ou assim. E que, pois, só sofreram ali, exato. Só se ali umas rixas ali dentro. Sim, como noutras forças de segurança, que têm aos 20 e aos 30 sindicatos, sim. Cada um em média com 3 pessoas, porque aquilo depois dá lá uns dias extra de folga e tal. Enfim, atenção, se eu fosse a polícia e ganhasse o que ganha um polícia, eu só não estava nos sindicatos onde não pudesse estar, porque qualquer pretexto para reduzir as horas de trabalho e tornar o ordenado compor um bocado de salário, não é? Compor mais. Sim, tornar o ordenado uma coisa minimamente decente, eu faria certamente. E desconfio que em boa medida também é isso que os agentes têm que fazer para sentirem ligeiramente mais dignificada a sua profissão. Alberto, mas temos mais matérias aquáticas, não é? Sim. Havia uns barcos. Matérias aquáticas, sobre meter água em geral, era isso? Sim, claro que sim, claro que sim. Ainda, sim. Não, exatamente, tínhamos referido também na primeira parte aquela questão dos barcos da Transtejo, que aparentemente foram os barcos elétricos, que de facto são ótimos porque não poluem e tal, mas que são melhores quando trazem mesmo baterias. Mas também aí podem poluir qualquer coisa, porque apesar de tudo o bito e aquelas coisas necessárias para as baterias causa algum desgaste ambiental. E estes não poluem mesmo, não têm bateria, assim? Não andam. Então, estes barcos não... pois, porque não, sim, estes sim, estão mesmo... Acho que são 10, 9 não têm, dos 10 que compraram, 9 não têm baterias. Portanto, esses são absolutamente ecológicos, respeitam em absoluto todos os critérios. Totalmente. E atenção, e não se vai notar nenhuma diferença no serviço prestado pela Transtejo. E não faço ideia, eu não sei bem que tipo de serviço a Transtejo presta. Um serviço que há quem diga que já aconteceu ter havido mesmo um barco a atravessar o Tejo um dia. Aqueles que estão sempre em greve e assim, essas serviço, okay, precisamente, é um bocadinho, eram os antigos cacilheiros. Que de vez em quando permite... Tiago, sim, são os cacilheiros. São os cacilheiros. Eu usar isso há muitos anos. Sim. Não, pois, e que pontualmente permitem aos desgraçados que têm que, para vir trabalhar, fazer a travessia do Tejo todos os dias, permitem às vezes aparecer mesmo no local de trabalho. Mas é uma coisa esporádica quase, o resto fazem em teletrabalho, também atendem na pastelaria em teletrabalho e vão para a fábrica, para a linha de montagem em teletrabalho. E, portanto, estes barcos são de facto revolucionários porque poluem, como dizes, mesmo zero. Estes é mesmo. Mas se calhar se calhar é por isso, como já se presumia que os barcos não eram para funcionar, porque por causa das greves recorrentes. Precisamente. Se é para não funcionar, mas realmente não vão trazer bateria, saíram mais em conta, pouparam dinheiro ao contribuinte. Estão lá se é para estar parados, estão parados.
os barcos estão lá. E não precisa de se carregar lá na ficha. Sem dúvida, sem dúvida. Não precisa ter ali sequer, exatamente, não se gasta luz, é ótimo, parece-me uma ótima solução. Mas entretanto acho que já há um a circular, deve ser esse que trouxe bateria. É dos 10, acho que não tinha bateria. É o Cegonha Branca, acho que é o nome do Cegonha Branca? Eu não vou garantir, mas eu acho que li que é o tipo que batiza os barcos deve ser o mesmo que os encomenda sem baterias. Tipo, talvez, mas lento. É possível, mas vamos estar atentos porque acho que vão ser todos batizados com nomes de espécies autóctones daquela região. Aquelas que vão desaparecer todas depois quando o aeroporto do... O tainha cinzenta. O tainha, sim. O bota de borracha. O bota de borracha. O monte aquilo que se pode encontrar mais ou menos ainda no Tejo e nas suas imediações, não é? Sim, vão ser todos... e pronto, eu acho que em termos de barcos e de água era isto, não era, Alberto? Sim, acho que o país já cumpriu os mínimos em termos desta matéria durante uma semana, já não é mau. Eu acho que sim. E se calhar é por isso também que em termos de país hoje vamos ficar por aqui, porque o nosso terceiro tema é um bocadinho mais internacional. E nós voltaremos então na terceira parte com algo do estrangeiro, mas antes de irmos à terceira parte é importante não esquecer o momento fundamental, central. O momento pelo qual as pessoas veem a lenga-lenga, não é? Sim, aturam cerca de 20 ou 25 minutos ou meia hora de conversa nossa, só porque de facto depois são premiados com o reclame do nosso, salvo seja, nosso, infelizmente não é nosso, do vosso azeite Talismã. Vejam isto. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já Talismã. E estamos de volta, depois estamos de volta renovados, de espírito renovado, depois do visionamento do anúncio do azeite Talismã. Cujo apoio do azeite Talismã a Lenga-Lenga do Costume muito agradece. Talvez seja também a altura apropriada para lembrar que, além de deverem subscrever o canal do YouTube do Comitê Central, onde podem ver a Lenga-Lenga do Costume, devem também subscrever o podcast. Procurem por a Lenga-Lenga do Costume em Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast e, portanto, depois podem complementar o visionamento no canal do YouTube com a escuta em podcast da Lenga-Lenga do Costume. Como referimos logo no início, todas as semanas, ou quase todas as semanas, trazemos nesta terceira parte um comentário de um nosso espectador, e esta semana não é exceção, e eu tenho aqui o comentário, Alberto, do nosso espectador Mário Marques. O Mário deixou o seguinte comentário, e estou a citar: a vossa sorte são as mortáguas não verem isto, porque senão já há muito tempo teriam sido obrigados a publicitar também o azeite Taliswoman. Ora, aí está. É realmente bem visto. É muito bem visto. Não há nenhuma prova de que as mortáguas não vejam isto, mas essa é logo a primeira. Isso eu até fico um bocadinho ofendido se não virem. Eu esperava que vissem, não é? Sim, que vissem e gravassem e depois até revissem em podcast como nós sugerimos. Mas de facto, mas pode indiciar que não é que não vejam, é que não querem que se saiba que estão a ver. Sim, e por isso é que não referiram ainda que devíamos de facto falar no azeite Taliswoman, além do azeite Talismã. Muito bem visto, Mário, muito obrigado pelo comentário.
e por ser espectador da lenga-lenga do costume. Alberto, o terceiro tema, como prometemos, é um tema mais internacional, porque a lenga-lenga do costume é um conteúdo de cariz internacional, muito visto até lá fora e tal. Por acaso no Luxemburgo é possível que haja uma outra, por exemplo, no Luxemburgo ou no Liechtenstein, que falámos há pouco, talvez haja quem veja. Mas o tema que nos traz aqui, que trazemos à terceira parte, Alberto, tem a ver com a situação financeira internacional, nomeadamente com os problemas no banco suíço Credit Suisse, que entretanto parece que vai ser adquirido por outro banco francês, suíço, o UBS. Mas, Alberto, queres explicar um pouco melhor sobre que ângulo é que vamos... O meu banco... do banco suíço, Credit Suisse. A minha primeira estranheza nesta matéria foi ouvir falar de que um banco suíço estava com problemas, porque não é costume. Os outros bancos costumam ter problemas, os bancos suíços não costumam, pelo menos a gente não sabe. Sim, aliás, eu pensei que a razão de ser da Suíça fosse ser um sítio onde os bancos não têm problemas. A Suíça é conhecida por ter bancos sem problemas, por fazer bons relógios e por fazer, a meu ver, maus chocolates. Mas isso depois é um tema que podemos discutir. Isso é muito polémico. Mas isso é muito polémico, estou a abrir aqui uma frente de batalha. Eu sou a favor da Bélgica em matéria de chocolates. Não, pois estou a perceber, és capaz de terem um ponto. E dos brownies italianos e tal, mas isso é uma outra questão. Agora, isso vamos fazer um especial só sobre, porque eu estou a ver que temos... Sou um certo especialista em chocolataria, mas é uma área do meu saber que eu não costumo explanar. Eu próprio gostava não tinha essa informação. Depois não falámos nunca disso. Temos que fazer um lenga-lenga especial chocolates. Eu sou um apreciador. Percebo do ponto de vista do utilizador, mas estou a perceber que tu entendes. Portugal é um país fraquíssimo para arranjar qualquer coisa feita de chocolate muito boa. É muito difícil em Portugal. Pois. Não é nada fácil. Enfim, uma Regina, numa brincadeira dessas, não... Eu não estou a dizer marcas portuguesas, já nem voltou... Não. Ok. Mas vamos fazer um especial sobre isso. Um especial chocolates. Se os nossos espectadores pedirem muito, a gente faz um especial chocolates. Se pedirem um especial, sei lá, bacalhau, ou assim, a gente também faz. Não percebo muito, mas também fazemos qualquer coisa. Sim, acho que somos capazes, conseguimos. Especial pataniscas e tal. Acho que, como se comprova, nós conseguimos estar imenso tempo a falar sobre coisa nenhuma. Como se comprovou só pelo arranque desta terceira parte. Sim. Exatamente. Agora, quanto ao Credit Suisse, não é? O Credit Suisse, alta finança. Alta finança. As minhas... Depois, alta finança, baixa explicação. Quando estranhei ver um banco suíço com problemas, depois comecei a desconfiar de algumas das causas quando se percebeu que um dos administradores deste banco, cujo nome agora me escapa por acaso, e esta coisa aqui não consegui, não sei se tens acesso aí, Tiago. Eu acho que o nome, vamos lá ver, agora falha-me também o nome, como é que eu ia dizer, à nascença. Ele tem vários nomes, não é? Pois, as pessoas já vão perceber o que é que nós queremos dizer. Exatamente. E há de aparecer para aqui a imagem. Pips Buns, sim. Bunce é o apelido. Bunce, eu suponho que se leia Bunce, não tenho certeza. B-U-N-C-E. Enfim, nunca vi este nome, não sei como é que se lê. O senhor tinha, de facto, foi-lhe atribuído um nome à nascença que eu vou já tentar confirmar. Um nome masculino, e este é o ponto fundamental desta questão. Philip Bunce. Pronto, o Philippe, pelos vistos, é um dos administradores do Credit Suisse, é um nome que a revista, que o Financial Times tinha apontado. Exatamente. Como uma das 100 mulheres mais promissoras no mundo da banca, que há pouco tempo. Em 2000... Agora, muito recentemente, já não sei o ano. Há uns anos, sim. Terá sido 2018, por aí. Sim, recentemente, não estou a dizer há uns dias, sim, mas é uma coisa recente. Sim. Era uma das 100 mulheres mais promissoras, aí ele... Era este senhor. Uma das mulheres mais promissoras era este senhor. Porquê? Porque ele é uma mulher? Não, ele é um indivíduo do sexo masculino, mas que às vezes se veste de mulher. Às vezes não se veste de mulher, veste-se de indivíduo de sexo masculino, mas às vezes veste-se de mulher, não especialmente para fazer assim uns vídeos kinky em casa e tal, mas para ir para o trabalho. Vai para o trabalho de saia casaco e com uma peruca e tal. Porquê não sabemos, não sei se talvez para gozar daquelas folgas dadas à gravidez ou coisas do género, que às vezes que algumas empresas oferecem. Agora até já em alguns sítios também parece que umas folgas também mensais
naquelas alturas dos meses em que as senhoras poderão ter algumas questões. Em que as senhoras verdadeiras têm Ou algumas alguns questões. ou senhores que sim. Ou Então, senhores que lhes passou pela cabeça que podiam ter as Exatamente. mesmas questões. E este senhor, por algum motivo, a verdade é que é o que ou eu quero, ou finge ser isto, que deve ter aparecido aqui numa imagem qualquer agora aqui durante o programa. Sim, nós vamos pôr aqui algumas imagens para não há nenhum problema em que uma pessoa vestida de mulher um homem vestido de mulher esteja a gerir um banco. Agora, isso indicia provavelmente um estado mental que talvez não seja o mais adequado para gerir sim, uma falta instituição de complexa e que exige responsabilidade e exige sobretudo não ser chalupa, que é o que me parece que este senhor é. Pois, porque, vamos lá ver, o que é que isto denota, sem qualquer enfim, outra consideração, denota que este senhor, que aparentemente era um executivo de topo deste banco, falha numa ligação à realidade, digamos assim, que não há motivo para acreditar que não extravasa para outros aspectos da sua vida. Ou seja, exatamente, se num aspecto absolutamente crucial da sua vida ele demonstra ter esta falta de ligação à realidade, acho que poderá deixar-nos dúvidas legítimas se noutras vertentes da sua vida ele estará de facto... a lucidez dele está num ponto razoável. Sim. Não? E aparentemente este senhor que internamente no Banco Credit Suisse, de acordo com alguns artigos que entretanto consultámos, foi sempre um grande proponente das questões LGBTQ e da visibilidade deste tipo de questões no banco e enfim, no setor bancário em geral. De facto leva-nos a questionar se uma pessoa que tem esta percepção sobre si próprio, enfim, se será a pessoa indicada para enfim, nomeadamente para gerir as finanças dos seus clientes. Tu acabaste, Tiago, desculpa, sendo a razão àquele nosso espectador que me acusa de estar a interromper-te, mas interrompendo. Interrompe, que eu estava aqui, que eu estava a rasca. Não. Tu acabaste de dar a explicação no meio do que estavas a dizer, ou uma possível explicação para este quase colapso. Houve ali uma injeção de capital que permitiu, parece que para já evitar o colapso do Credit Suisse, mas há uma explicação. Sim. É o facto dele ser um grande, tu disseste que ele tem sido já há vários anos um grande proponente das questões LGBT lá no interior da instituição bancária em causa, não é? Sim. Que eu saiba, o Credit Suisse, como outro banco qualquer, e em particular um banco suíço, a sua função devia ser guardar bem o dinheiro das pessoas, não devia ser fazer festanças ou carnavais ou efemérides ou celebrações à volta do mundo LGBT ou de outro mundo secundário qualquer, à função primordial do banco. O banco tem uma missão e convém que a cumpra o melhor possível. Pois tem, e isso... Não se disperse. Pois, mas isto de facto tens toda a razão, mas isto enquadra-se num contexto muito mais vasto, que é este contexto dos ESG scores, destes critérios. ESG querá dizer Environment, Social e Governance. Este conjunto de critérios que têm sido impostos aos bancos, estes critérios de gestão a que os bancos devem respeitar, que impostos, enfim, por organizações tipo o Fórum Económico Mundial e por aí fora, e pelos bancos centrais que depois caem, digamos assim, para os bancos comerciais e que obrigam os bancos a respeitar alguns critérios que são completamente laterais àquilo que deveria ser o único critério. Sim, não me refiro aqui ao nível da contratação de quem trabalha nos, mas mesmo ao nível dos investimentos e da avaliação que os bancos fazem dos investimentos e da avaliação que fazem das empresas nas quais investem o dinheiro dos seus clientes. E, portanto, estes ESG scores obrigam os bancos a ter em conta uma série de fatores altamente polémicos e subjetivos, nomeadamente têm a ver com o facto das empresas em que investem ou quem concedem crédito cumprirem determinados tipos de critérios ambientais ou de justiça social, de cotas, ou seja, de cotas raciais ou outra coisa qualquer, não? Pois.
E não por serem que pode ser empresas nas tudo quais mais os bancos, do ponto de vista estritamente financeiro, acham confiáveis para poder apostar nelas, não é? Precisamente, é possível que, créditos, como sempre olhamos para os Estados Unidos para saber como é que as coisas, se calhar daqui a não muito tempo isto já se passa em Portugal, atenção, os bancos comerciais portugueses já começam a fazer inquéritos aos seus clientes para saber quais são as preferências dos clientes a nível destas variáveis de ambientalismo e por aí fora. Não sabia, olha, estás-me a dar uma novidade, não sabia. Sim, é uma tristíssima novidade. Está à boca de mas depois não admira que corra mal, porque sabes aquela coisa, aquela frase que se diz muito nos Estados Unidos, if you go woke, you'll go broke, não é? Precisamente. Coisa, se apostares nestas coisas do politicamente correto e não sei o quê, vais à falência. E se isso acontece no resto, também acontecerá eventualmente nos bancos, não é? Precisamente, e também há muito quem diga que, por exemplo, esta falência, embora tenha causas próximas mais corriqueiras, esta falência do Silicon Valley Bank e de outros bancos regionais na Califórnia, teve a ver com esta conjuntura inflacionista, mas para além disso teria a ver também com um conjunto de opções estratégicas alinhadas com estes novos critérios, digamos assim, de avaliação de investimentos, que levaram a que estes bancos tivessem em carteira negócios piores do que aqueles que poderiam ter provavelmente se restringissem a avaliar se critérios a sério e não este folclore. Critérios meramente financeiros. E o problema é que nos Estados Unidos há já 18 estados que se estão de alguma forma a unir em torno de legislação que proíba estes ESG scores, porque nomeadamente nós podemos pensar que isto está um bocadinho longe de afetar um cliente normal, mas o argumento fundamental é que até que os fundos de pensões estão a ser mal investidos pelos bancos por força de estarem a ser investidos em negócios que atendem aqui a uma série de critérios profundamente subjetivos e que não têm nenhuma ligação com performance financeira, e portanto as poupanças das pessoas que têm dinheiro nesses fundos de pensões estão a ser afetados negativamente por força da imposição. Não é nada de espantoso, não é nada de espantoso. É natural que isso aconteça. Aliás, estes critérios. Desde a contratação à própria seleção do grau de confiabilidade dos eventuais clientes, se isso é tudo baseado, ou se é parcialmente, claro, baseado numa série de critérios que não interessam nada para o que deveria estar aqui em causa, é natural que as coisas corram mal. E até seria um espetáculo divertido ver isto a correr mal. O problema é que quando isto acontece na HBO ou na Disney Plus ou na Netflix, tem a sua graça. Porque em princípio não repercute sobre nós. O problema nos bancos é que é um bocadinho mais grave. Sobre nós. Mas isto, sim, eu acho que isto ainda se insere dentro de uma outra realidade que é ainda maior, que é aquilo de aparentemente no mundo ocidental em geral, nós termos deixado de premiar o mérito, não é? Termos deixado não só quando se recruta pessoas, deixou de se escolher as pessoas que são melhores para os cargos para respeitar uma série de outros critérios que nada têm a ver com mérito. Também os bancos a crédito estão a avaliar tudo e mais alguma coisa, menos o mérito dessas empresas em poderem aceder a crédito. Por exemplo, empresas petrolíferas neste momento que queiram novas explorações petrolíferas, por exemplo, nos Estados Unidos. Estás informadíssimo sobre isso. Estou um bocadinho. Tem um conjunto de dificuldades de acesso a crédito por força desta legislação, que em muitos casos inviabiliza qualquer espécie de investimento. No caso das questões climáticas, das questões ambientais e tal, serem petrolíferas. Precisamente, sim. Não interessa nada se o lítio, se explorar lítio é tão ou mais poluente do que não, neste momento isso não conta. Se calhar daqui a 20 anos ou a 10 até vai ser um crime se quer pensar em utilizar lítio ou qualquer coisa. Mas neste momento não faz parte como dizes, da agenda. Portanto, tens uma tecnologia, tens um minério cuja exploração se está agora a iniciar e que
acredito que não se saiba muito bem que consequências pode ter versus uma indústria, tipo a indústria petrolífera, com décadas e décadas de experiência, cujos efeitos conhecemos bem e que se tornou ao longo destas últimas décadas também cada vez mais eficaz e menos poluente, e no entanto, por decisão não se sabe bem de quem, nem com base em que critérios, todo o sistema bancário é encaminhado para uma série de indústrias e não para outras. É engraçado que antigamente o discurso ambiental, quanto ao petróleo, garantia que tinha que se arranjar alternativas porque o petróleo ia acabar. Como o petróleo não acabou, até se encontraram pelo meio aí jazidas, não é? Jazidas de petróleo absolutamente impensáveis, das maiores que já se conheciam. Tiveram que arranjar outra forma qualquer de tentar contrariar o... Sim, poder-se-ia nosso modo de vida. Até poderiam pensar que sim, que até poderiam pensar que alguém a quem entregue a energia seja mais cara e que estejamos dependentes de um lítio qualquer da vida, não é? Mas não há de ser maldosa isso. mesmo. Muito maldosa. Não é isso de certeza. Agora, eu acredito que mesmo dentro deste espécie de estado de espírito meio suicida que, pelos vistos, empresas de entretenimento, de comunicações, de bancárias, etc., estão a tomar, apesar de tudo, acho que há de chegar a um ponto que a parte económica é capaz de falar mais alto. Eu tenho essa esperança, que essas empresas, apesar de tudo, prefiram sobreviver, em última instância, ou pelo menos umas são capazes de ir ao charco, mas as restantes começar a ver, se calhar era melhor não irmos ao charco e pararmos com estes disparates e com este folclore todo, este circo à volta destas questões absolutamente relevantes. É como diz, eu acho que o mundo ocidental foi capaz de criar tanta riqueza ao longo destes séculos, não é? Foi capaz de criar tanta riqueza que consegue ainda tolerar um certo grau de destruição sem cair todo pela base. Mas quer dizer... Convinha não abusar, não é? Não vai ser para sempre, não é? Porque conseguimos de facto tolerar aqui um grau de desvio, digamos assim, do caminho certo, mas vai-se erudindo... Mas calma, não é? Vão-se erudindo, claro, vão-se erudindo as bases que construíram tudo isto. Agora, quando é que essa erosão dará lugar eventualmente a uma inversão do caminho, e que, enfim, a dúvida é essa. Sei que noutras partes do mundo há gente interessada em ter os melhores nos melhores sítios, na ciência, na parecendo que não faz algum sentido, não é? Faz, e que estão de facto, há gente muito investida em conseguir, em retirar das suas sociedades o máximo proveito do valor, enfim, das pessoas em cada sítio e não somos nós, infelizmente, não somos nós, não é o mundo ocidental que faz isso neste momento. Mas enfim, pode ser que ainda cá estejamos para a semana, para mais uma lenga-lenga do costume, Alberto. Era giro já agora que isto não acabasse antes de número, sei lá, 50, esta é a 37. Sim, talvez 13 semanas. Esperemos que não nos imponham critérios, como estão a impor aí a tudo que é empresa. Esperemos que... Pois não sei. Falta, não tínhamos que ter aqui um indivíduo que se identifique como anã, lésbica ou qualquer coisa. Assim não nos obriguem a ter, sim. Não nos obriguem a ter, não porque tenha alguma coisa contra, mas porque é difícil de encontrar. Ou não, hoje em dia, se calhar, encontrar indivíduos com 1,80 m que se identifiquem como anãs lésbicas, se calhar não é tão difícil. No limite, eu identifico-me, pronto. Nós identifica-se com uma coisa qualquer. Tem que ser. Sabes que em Espanha, informaram-me ontem que em Espanha tu podes te identificar legalmente como mulher, ou vice-versa, mas só funciona para um dos lados, já vais ver porquê. É um bocadinho mais, sim. Pode-se identificar como mulher sem qualquer justificação. Sem qualquer processo de... Vais ao registro... Sem uso de bloqueadores de puberdade, sem uso de cirurgia, sem nada. Vais ao registro, eu sou mulher. E os registros estouraram, em termos de capacidade de assimilar tantos pedidos, porque há muita gente que quer ser mulher, porque em Espanha a idade da reforma de uma mulher é anterior, são menos 2 ou 3 anos, acho eu, 4, do que a dos homens. Portanto, há uma série de tipos que nunca lhes passou para a cabeça semelhante coisa, mas nem lhes passa, continuam a ser o Manolo e vão... o Juan Pablo vai lá e identifica-se, agora sou Pablita ou qualquer coisa, e pronto, e reforma-se mais cedo com as mesmas regalias que teria só uns anos depois, não é?
Não, isto não há como é que é? Lunaticidade nenhuma em tudo isto, está tudo muito bem, não nos Tudo é, preocupemos com faz nada, tudo, faz tudo muito sentido, está tudo impecável. muito sentido, é tudo muito moderno e é este o caminho que devemos trilhar. Mas lá está, o backlash do que aconteceu em Espanha também talvez seja interessante, ou seja, as Sim. coisas rebentam de alguma maneira. No caso, eram os serviços estatais, não foi uma questão financeira, é uma questão de serviços estatais, mas tudo rebenta. Se tu queres fazer uma coisa, estabelecer cumprir um determinado objetivo que exige um meio, um processo, e o fazes da forma mais irracional possível, é inevitável, nem é natural, é inevitável que corra mal. Que corra mal, sim. Portanto, há uma coisa muito chata. Vai estourar de coisas por todos os lados. Agora, até que ponto isso vai ser irreversível ou não? Pois, a questão é essa. E acaba tudo por bater numa coisa muito chata que é a realidade, que é uma coisa aborrecida. Exatamente. De facto, muitas vezes é aborrecida, mas está lá, quer queiramos, quer não, acaba sempre por estar lá. E tem tendência para ensinar às vezes lições de forma bastante desagradável e dolorosa, às vezes até. Esperemos depois que não seja dolorosa, excessivamente dolorosa, e que não seja realmente, que não seja irreversível, é mesmo o termo. Não? Pois sim, a grande preocupação é essa. Posso voltar atrás um dia, mas nós vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Com a lenga-lenga. Em frente, e vamos aqui dando conta, a parte boa é que nós vamos poder dar-vos conta semanalmente desse caminho irreversível rumo ao abismo, e portanto, venham connosco, ao menos estamos todos juntos e vamos desfrutando de semana a semana, aqui na Lenga-Lenga do Costume, que estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, que devem desde já subscrever. A ver se para a semana, Alberto, já temos 6.000 subscritores. Vamos lançar este repto aos nossos espectadores. Subscrevam, vejam também. Era 6.000. Não custa nada também ir ali lá com o cursor, com o dedinho não custa nada. E se calhar tipo 1.000 subscritores por semana, talvez chegássemos aos 500.000 antes do mundo acabar. Enquanto não acaba, ouçam-nos também em podcast. Procurem a Lenga-Lenga do Costume em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. E nós, agradecendo o apoio do Azeite Talismã ainda uma última vez, voltamos para a semana, Alberto. É isso, não é? Exatamente. Ficamos por aqui Até hoje. Para a semana, então. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado.